Bom, pessoal, agora que nós conhecemos as impressoras pioneiras, eu vou falar de alguns modelos que são comercializáveis hoje em dia, tá? Vamos começar falando sobre um modelo mais recente da Prusa. Então, eu falei da Prusa Mendel, eu falei da Prusa Air, vamos falar da Prusa i3. Esse modelo que eu estou falando é da MK3, tá, pessoal? Ela é uma impressora muito parecida com a Prusa Air, então, na verdade, ela é uma evolução desse tipo de impressora. A primeira impressora que eu mostrei, que era para os Mendel, ela tinha uma estrutura por barra roscada. Pessoal, o tipo de estrutura que a sua impressora 3D tem conta muito, tá, pessoal? No que isso vai influenciar? Ela vai influenciar, além da precisão da sua impressora, por questão de vibração, influencia também na questão da velocidade. Então, quanto melhor for a estrutura da sua impressora, mais velocidade você consegue tirar dela, tá? Então, é, por isso que a Prusa Air era muito superior à Prusa Mendel, por conta da estrutura dela. Ela tinha uma estrutura, geralmente o pessoal fazia ou ela a estrutura em MDF, geralmente 3 ou 4 milímetros, ou no acrílico, tá? Então, assim, o MDF para o acrílico, o que muda mais é a questão estética, a questão da estrutura não muda muito. Mas a Prusa MK3, ela já tem uma estrutura metálica, pessoal. Então ela é uma estrutura bem mais firme. Então você consegue tirar um proveito muito maior da sua velocidade da sua impressora. E você consegue ter uma precisão melhor por conta da vibração ser muito menor. Isso também influencia muito no custo da impressora, pessoal. Então, por exemplo, uma impressora que tem sua estrutura já fechada, isso aumenta já o custo dela já por conta disso. Porém, já é uma impressora mais preparada para você fazer uma impressão em ABS. Você não precisa fazer nenhum tipo de caixa ou separar a eletrônica da estrutura da impressora, já por ela ser pensada dessa forma. Então também vamos ver alguns modelos de impressoras fechadas. Mas voltando aqui para a Prusa i3, o modelo MK3, ela é uma impressora já bem superior à Prusa Air e à Prusa Mendel. Tá? Eu nunca trabalhei com esse tipo de impressora, mas eu mexi já bastante com a Prusa Air, já dei aula com a Prusa Air também. E a Prusa Air já tinha um resultado bem satisfatório, assim. Então eu imagino, e nunca vi ninguém falar mal da Prusa i3, tá? Ela tem uma estrutura muito parecida com as impressoras mais atuais agora, só que ela tem uma estrutura metálica e isso torna ela muito mais precisa. Ela tem uma estrutura aonde o que sobe é o carro do X, então o extrusor é o que vai fazer a altura da peça, então o extrusor ele vai subindo enquanto a impressão está sendo feita, tá? Então é diferente de um modelo Core XY também, que é o que eu vou mostrar para vocês. É, Bom, tem dois tipos de modelos de extrusor, nesse tipo de impressora, tá? Então, quando eu for mostrar para vocês o vídeo de onde comprar os modelos de impressora, também eu vou relembrar um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, o extrusor a gente tem dois tipos hoje em dia. A gente tem o Direct Drive, que era mais usado antigamente. Então, por exemplo, o Direct Drive é uma impressora mais como a Prusa Mendel ou a Prusa Air, aonde você coloca o filamento com o motor próximo ao extrusor já. Então o motor do filamento ele já fica próximo ao extrusor. A gente chama esse de extrusor direct drive, tá? Já os modelos mais atuais que a gente tem, o motor não fica próximo ao extrusor. Até porque as impressoras mais atuais têm um sensor de filamento também, que também não fica próximo ao extrusor. Ele geralmente fica ou na lateral ou na parte de trás da impressora, tá? E por conta disso a gente tem um PTFE que leva o filamento até o extrusor, o que facilita bastante a troca, tá? Eu lembro que a troca do filamento da Prusa Mendel eram bem chatos, porque você tinha que soltar dois parafusos que tinham duas molas, mas não é assim nada complicado. Hoje em dia já é bem mais fácil você fazer essa troca do filamento. Eu vou mostrar para vocês nos dois tipos de impressora, tanto na Direct Drive, que no caso é uma das que eu tenho, quanto na que tem o PTFA que leva o filamento até o extrusor. Mas o que difere o modelo da MK3 quando você for comprar é basicamente escolher. Tem alguns modelos comercializáveis que tem o extrusor Direct Drive e tem alguns modelos que já vem com o PTFE e o sensor de filamento, tá? Para quem não sabe, o sensor de filamento
ele detecta quando o seu filamento acaba. E no que isso acarreta? Porque antigamente, nessas impressoras Direct Drive, quando o filamento acabava, a impressão continuava. Então ela não parava a impressão avisando que tinha falta de filamento. Então esse sensor de filamento, quando ele detecta que o filamento acabou, ele pausa a sua impressão para que você faça a troca e aí você continua a impressão de onde parou. Tá? Então antigamente esse era um grande problema. Você colocava lá um filamento às vezes de 1 quilo e a sua impressão pesava um pouco mais que isso. Então você tinha que ficar ali em cima da impressora contabilizando as horas para você fazer a troca do filamento. Então você tinha que fazer esse processo manualmente. Você pausava a impressão, trocava o filamento para você poder continuar a impressão sem perder ela depois.